Oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Alexandre falando novamente com vocês sobre Excel. Lembrando que o nosso objetivo é falar com aquela pessoa que não sabe nada e amanhã precisa fazer uma entrevista de emprego. Ou a pessoa que já fez o curso, mas como faz muito tempo, ela precisa relembrar os conceitos básicos. Mas relembrar de maneira a conseguir fazer alguma coisa para um teste, para uma prova, ok? Então é algo bem rápido, simples e prático. Vocês já devem estar vendo aí a tela que a gente parou na última aula, que só tinha uma coisa bem simples escrito nela: vendas. Então hoje a gente vai ver algumas coisas que vão mostrar pra gente como transformar isso daí numa planilha de vendas, algo bem legal que vai te ajudar bastante. Mas antes eu preciso responder uma dúvida que surgiu com o pessoal da aula passada. Você já viu que mudou aqui a nossa tela. Pois bem, vou fazer algumas mudanças e você vai entender um pouco mais. Olhe lá em cima, no botão, que fica aquele botão redondo que fica bem no canto superior. Eu estou passando o mouse lá, está abrindo uma outra janela. A dúvida do pessoal é: no meu programa Office não tem esse botão. E é normal, gente. O meu Office, o meu Excel, ele é 2007. A Microsoft fez uma coisa muito louca. Ela resolveu tirar algo desse tipo aqui, ó, da aba Início, Inserir, Layout, que eu estou passando o mouse e vocês estão vendo, Fórmulas, Dados. Ela resolveu tirar uma dessas abas aqui, ou desses menus, e colocar o quê? Esse botão redondo. Então, provavelmente, se você não tem esse botão redondo, é que o seu Excel não é a versão 2007. É uma versão 2010 ou versão 2011, e se é uma versão antes do 2007, também deve ter um outro botão. Que botão que vai ter? Botão Arquivo. Agora vamos sair dessa parte de cima e ir lá para baixo. Olha só, aqui nesse retângulo verde você percebe o meu programa, que tem o botão redondo. Na parte de baixo você percebe o que provavelmente você tem aí no teu computador, que é esse botão verde chamado Arquivo. Então, só para repassar, ó, vou colocar aqui um retângulo vermelho que vai explicar para você. O seu botão Arquivo é o meu redondo, que num outro dia a gente vai aprender um pouco mais como é que funciona. Mas é muito simples. Vou passar aqui em cima do meu para vocês verem como que são coisas que vocês têm. Coloquei o mouse, dei um clique, ele vai me dar um documento novo, vai fazer com que eu abra algo que eu já tenho, que eu já fiz e salvei. Dá a opção de salvar normalmente o documento, ou então a quarta opção, que é a mais conhecida, salvar como, e aí eu dou um nome diferente, algo desse tipo. E também a opção imprimir, que a gente conversa depois um pouco mais de calma. Mas são comandos básicos que a gente já sabe como funcionam, por isso que eu não estou perdendo tempo com esses, ok? Mas voltando então, o meu botão redondo, que tem essas opções, é o seu botão verde que você tem aí. Voltando lá então para a gente ir para a parte prática e aprender a fazer essa tabela. Pois bem, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar esses botões aqui de fonte, que você deve estar vendo que eu estou passando o mouse aqui para você, e também alinhamento. A gente vai trabalhar principalmente esses pontos, que são os mais utilizados e os principais para você montar uma tabela ou um formulário. Ok. Aqui na nossa área de trabalho, estou passando o mouse para vocês verem, do Excel, onde a gente tem esse monte de célula ou retângulozinho, a gente vê ali a palavra vendas. Primeira coisa que eu preciso fazer é acertar esse vendas. Vou colocar um V maiúsculo. E aí a gente vai pensar o seguinte: você está no teu trabalho e o patrão falou que precisa acompanhar o número das vendas dos funcionários. Então a gente vai transformar isso aqui numa tabela de acompanhamento de vendas. Ok, o que eu preciso para ter esse controle? Primeira coisa, eu vou ter que ter um nome dos vendedores. Então eu saí daqui, ó, de vendas, vim para a linha de baixo e vou escrever nome. Se eu der um Enter, eu vou ser jogado para a linha de baixo. Olha só, percebeu? Vim para a linha de baixo. Digamos que essa empresa tenha 4 vendedores. O primeiro deles é a Ana. Coloquei o nome da Ana. Vim para a linha de baixo, o segundo é o Beto. Coloquei Beto, Enter, fui para a linha de baixo. O terceiro é o Carlos. Enter, fui para a linha de baixo. O quarto vendedor vamos chamar de Daiane. Então,
a Daiane. Tem os 4 vendedores aqui. Se fossem mais, você colocaria mais. Feito isso, eu preciso agora saber quanto é que cada um vendeu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Então eu vou começar colocando ali em cima, segunda. Isso, gente, é uma das maneiras que eu estou criando. Você, de repente, tem uma maneira de fazer um pouco diferente. Não tem problema. Terça, quarta. Eu estou fazendo de uma maneira bem simples, indo de célula em célula, ou de retângulo em retângulo, que nem vocês estão vendo. Sexta e sábado. Lembrando uma coisa para vocês, existem outras formas de fazer isso. A gente está indo pelo bem básico e depois a gente complica, mostra outras opções, tá? Feito, você tem praticamente aqui as informações que seu patrão precisa. Depois a gente vai aprimorando um pouco mais. Mas percebe, ninguém vai entregar esse tipo de trabalho para um patrão, ou numa prova, numa pré-seleção. Então vamos tornar isso aqui mais bonito. Olha só o que eu vou fazer. Se eu fizer desse jeito, vendas ficou muito pequeno. Geralmente o título ele pega toda a extensão da tabela. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, clico na célula ou no retângulo que está escrito vendas e puxo até o lugar que de repente eu queria que ficasse esse vendas. Isso que eu acabei de fazer, que você acompanhou na tela, é o que a gente chama de selecionar. Eu selecionei ou marquei as células que eu achei interessante. Aí eu vou vir aqui em cima, em alinhamento, e você deve estar vendo que eu estou passando o mouse num botão que tem a letra A no meio e 2 setas, uma para a direita e uma para a esquerda. Esse, se eu parar o mouse, aparece que é o botão mesclar e centralizar. Vou clicar e você vai ver o efeito que vai acontecer. Olha o que aconteceu com vendas. Vou clicar novamente, você viu? Ó, voltou do jeito que estava antes. Cliquei novamente, ele dá o efeito. O que ele fez? Ele pegou todos esses retângulos, todas essas células e colou como se fosse uma única folha. É por isso que agora ele aparece como que pegando o campo inteiro de toda a tabela. É um botão que você vai utilizar muito. Mas ainda não ficou algo bonito, algo vistoso. Lembrando que a gente está aprendendo a formatar. Continuo então aqui em vendas e eu vou subir lá e você pode perceber que tem o N. O N é o mesmo recurso que você tem no Word, negrito. Então vou clicar e você vai ver como que a letra vai ficar mais cheia. Perfeito, mas ainda está pequena. Eu venho em tamanho e aí olha, vou colocar de repente 14. Olha como ficou mais destacado. Mas ainda não ficou do jeito que eu quero. Como dar um destaque um pouco maior? Eu posso vir aqui embaixo e notem que tem esse baldinho. Ele vai mudar o fundo. Eu vou colocar uma cor, vamos colocar de repente azul. Olha como ficou diferente. Mas a letra está escura, eu acho que não ficou bom. Posso vir aqui ó, em A e o tracinho, pode perceber, cor da fonte ou cor da letra. Vamos colocar de repente um amarelo e ver como fica. Você pode usar a cor que quiser. E o interessante é que você, em casa, abre o computador, vai assistindo a aula e fazendo também para aprender. Gente, olha só um efeito bem interessante que vai acontecer agora. Eu ainda quero continuar trabalhando essa tabela e dar um efeito legal nela. Se eu vim aqui em cima e voltar naquele botão do Azinho com as 2 setas, o botão mesclar, olha só o que vai acontecer com a barra toda. Aparece um comando aqui para mim, que eu estou centralizando para vocês verem. A seleção contém vários valores, mesclar em uma célula só manterá o dado superior esquerdo. Vamos aceitar para você ver o que acontece. Percebeu que sumiu tudo aquilo que eu tinha digitado? Ele sempre vai deixar apenas a informação que está na primeira célula. Então você perde todas as outras informações. Então muito cuidado, porque se você pensar que vai simplesmente colar e aparecer todas as informações, não vai como você viu aqui. Então eu vou lá em cima, vou desfazer esse comando, lá na barra superior, ó, do lado da barra de títulos, desfez. Mas eu ainda quero dar um efeito interessante. Então, de repente, eu posso vir aqui em cor, colocar uma cor de letra diferente, vou colocar azul, olha como ficou um pouquinho mais interessante, aumentar a letra, de repente colocar 12, negrito, itálico. Olha como está dando um visual bem diferente para aquela tabela bem simples que eu tinha de início. Mas
quero continuar fazendo bonito e ganhar um emprego. Então o que eu vou fazer? Vou criar algumas coisas diferentes. Olha só, na linha que vai conter as informações da Ana, eu vou colocar um azul bem mais leve para poder simplesmente fazer o acompanhamento das informações da Ana. A do Beto eu deixo em branco e a outra, a do Carlos, eu também vou dar um efeito diferente. Olha como ficou essa minha tabela. Muito melhor do que aqueles primeiros passos que eu tinha dado, que não tinha nem pé nem cabeça. Apresentar isso para um patrão é muito melhor do que você apresentar uma coisa xoxa. Mas olha só como o Excel ele tem muitas opções interessantes. Eu agora vou vir aqui em vendas, cliquei, segurei o mouse, baixei ele, e aí eu vou vir nesse outro retângulo aqui, ó. Se eu paro o botão, em cima aqui dele, você vê que ele tem alguma coisa a ver com bordas. Eu vou clicar nessa setinha e ele vai me abrir todas as opções que eu tenho de bordas. Olha só quantas coisas eu posso inserir. Borda inferior, superior, esquerda, direita, sem borda, todas as bordas. Vamos fazer o teste de todas as bordas e ver como é que fica. Olha como ficou a tabela. Bordas em todos os cantos. Mas vamos tentar então uma outra. Eu de novo vou clicar, segurar até marcar todas essas células ou retângulos, voltar aqui e agora eu só quero borda superior espessa, ou seja, somente as bordas nas laterais. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, a borda, você pode perceber que a borda de fora está bem mais forte do que aquela de dentro. Se eu vim aqui e clicar novamente, e vim aqui, eu posso de repente fazer uma série de outras coisas, como por exemplo, deixar sem borda. Olha como ficou a tabela. Mas não era isso que eu queria. Posso clicar de novo, vir aqui e colocar só a borda externa. Olha como ficou. São muitas opções que você tem. E mais pra frente a gente vai ensinar uma maneira até mais fácil de você fazer as bordas. Mas percebeu como ficou uma tabela bem apresentável? Aí depois, segunda-feira é só chegar, digamos que a Ana vendeu 12, o Beto vendeu 11, o Carlos vendeu 13 e a Daiane 14. Na terça-feira é só chegar e colocar os outros números. E você tem uma tabela bem interessante. Outra coisa que a gente pode fazer é chegar de repente aqui, ó, somente nessa parte de segunda, sexta, sábado, e colocar para centralizar. Percebeu como ficou? Olha o botão centralizar aqui em cima, em alinhamento, estou colocando o mouse lá para você ver, né, em alinhamento, lembrando que a gente está trabalhando somente aquele grupo de ferramentas. Se eu venho para cá, alinhar à esquerda, olha como fica. Se eu venho alinhar à direita, olha como fica. Se eu venho centralizar, o efeito é esse. Aí você tem que fazer realmente a tabela e ir brincando com esses botões para ver. Percebam que nessa brincadeira a gente mexeu no tamanho da letra, negrito, itálico, nas bordas, sublinhado não é o nosso caso. Mas vamos testar ele. Vamos vir aqui em vendas, eu cliquei na célula ou retângulo e vou clicar agora em sublinhado. Vamos clicar fora para ver como é que ficou? Olha lá, vendas agora tem um tracinho embaixo. São muitas opções que a gente tem. Desses dois grupos, os que a gente mais utiliza são esses. Mas eu queria mostrar para vocês um efeito bem interessante. Somente em um item dá pra gente, como teste mesmo. Eu geralmente não gosto desse recurso e depois você vai aprender a fazer isso de uma maneira melhor. Eu vim em segunda e vou clicar aqui, ó, nesse AB inclinado. Mas vamos também na setinha para ver as opções. Olha quantas opções de modo como você deixa a letra você tem. Vamos clicar nessa primeira para ver o que acontece. Olha como ficou a segunda tua. Posso fazer isso nos outros? Posso também, sem problema nenhum. E olha como vai ficando a sua tabela. O grande problema é que ocupa muito espaço. Então eu geralmente não gosto de fazer isso. Eu vou desfazer isso e praticamente a minha tabela está pronta. Tem muito mais coisa para a gente aprender. Mas perceba, se você faz isso, você já consegue se destacar entre as pessoas porque fez uma coisinha muito bem apresentada, tá? Fez uma tabela muito bem apresentada. Espero que você faça em casa, vá brincando com as cores, com o tipo de letra, e a gente volta a conversar depois para colocar outras funções nessa tabela e aprender a fazer outras coisas interessantes.
Um abraço, até a próxima aula, não deixa de colocar o curtir lá. Até mais, gente!